O Rogério Souza me disponibiliza aqui através do Twitter, lá do portal do servidor público, o calendário de pagamento. Assim, magistério e quadro dos servidores de escola, 27 de maio, amanhã. Quadro geral e inativos ferroviários, valor líquido limitado a R$ 5.100, amanhã também. Cargos de nível médio, valor líquido limitado aos R$ 5.100, dia 28, quinta-feira. E demais servidores, valor líquido limitado a R$ 5.100, 29 de maio. E não está ainda oferecido no calendário, lá no portal do servidor público, a segunda parcela, que se sabe é 11 de junho, pelo dito, mas ainda não está no sistema. Muito obrigado ao Rogério Souza, também aos que mandaram recado pelo e-mail, conversas.cruzadas@tvcom.com.br, Jauro Comunali, Lari Beltrame, Jones Talay Mendes, Marlene Souza. Das mensagens que vieram, eu vou deixar separado aqui para trabalhar com os convidados, o tema da busca do que devem ao Estado. Os executivos fiscais que podem ser acionados, a Procuradoria-Geral do Estado consegue muita coisa, mas quem sabe buscando um pouco mais se reequilibra o cofre. O Joanes agora tem a palavra para completar o que ele ia fazer no bloco passado e eu aproveitei para fazer o break comercial. O que é que o Estado, a população, pode começar a sentir? A população é que desfruta dos serviços públicos do Estado, né? Se nós não tivermos dinheiro suficiente, verba suficiente, diária suficiente, né? No caso, nós temos o exemplo claro aqui dos bombeiros aí, né? Que vão cortar as diárias dos bombeiros. Aliás, as diárias que a gente tem que dizer o seguinte, né? Essas diárias que são pagas para o servidor público, né? Quando tu viaja, principalmente para o interior ou para a capital, seja para onde for, né? Ou tu come, né? Ou tu dorme. Né, porque os valores são valores irrisórios. Isso é um atentado contra a dignidade da pessoa, o valor que é pago dessas diárias. Mas voltando ao caso, né, a população tem que receber os serviços, né, de uma forma que ela possa se sentir bem com esse serviço. Bom, que sejam satisfatórios, no mínimo. Né. Imagina o servidor, né, que chega no final do mês, recebe um pouco do seu salário, que já está comprometido. Para te teres uma ideia, na nossa categoria dos técnicos científicos, 50% ou mais estão aposentados. São pessoas que, vamos dizer, são pessoas que pagam, né, para os filhos, muitas senhoras, e nós recebemos frequentemente, são mantenedoras da família, né? Pagam despesas dos filhos, pagam despesas dos netos e nós frequentemente encontramos pessoas lá com contra-cheque de R$300. Né? Imagina, isso ocorre com os aposentados e ocorre com quem com os pensionistas, com quem está em atividade. Outra pergunta que cabe nessa situação, e os empréstimos consignados? Como é que fica essa situação? Né? Nós que somos os grandes devedores do Banrisul. Foi bom tocar nisso. Eu aludi aqui a uma hipótese de, com empréstimos novos, dar conta dos compromissos do dia a dia dos servidores até que a folha saia, e agora me dou conta, eu te agradeço a lembrança. Os empréstimos que já estão sendo pagos por servidores pela consignação, ou seja, descontado em folha, como é que é? O Banrisul vai descontar agora, vai descontar em junho, como é que faz? Isso é como diz a professora Leni, essas respostas que nós queremos, são essas perguntas que nós temos a fazer para o governo. Né? Imagina como é que fica essa situação. Né? Isso gera insegurança total. Total. O Banrisul haverá de querer o desconto na primeira. Claro. Até porque também tem o seu caixa lá, o seu fluxo. Sim. E a gente não pode também dizer para o Banrisul que a gente vai parcelar mais um pouco? Ele não é muito piedoso, né? Acredito que ele não vá... De repente pode usar a mesma. E não é só o Banrisul, né? Qualquer banco. Sim, outros bancos, claro. Falei no Banrisul. Que geralmente é o que nós, né? Professora, então, é Banrisul direto. E a gente até, né? Toda vez que sai um balanço do Banrisul, né? Alguma matéria a respeito da lucratividade do Banrisul, a gente sempre se pergunta, né? Poxa vida, ali não está, vamos dizer, a minha contribuição como servidor. Né? Se nós fôssemos fazer um estudo, e logicamente isso é um chute, né? O que nós temos de pessoas que
adquirem, né, empréstimo no Banrisul, são devedoras para o Banrisul. Só o valor da folha. Uma outra indagação, o repasse ao IP é integral na primeira parcela ou... Também não sei. As coisas não estão ditas. Não, nada disso. Mas isso precisa ser abordado de uma outra forma. Eu proponho que, mais uma vez, o espectador possa nos acompanhar da seguinte forma. O governo do Estado, ele informa um valor de folha que não é um valor real. E nós estamos dispostos a propor essa discussão. Porque, digamos que o governo tem informado 1 bilhão e 200 milhões para pagar a folha dos funcionários. Na verdade, o governo retém em torno de 40% deste valor. 40% destes valores, eles não são um desencaixe do governo, ele permanece no caixa do governo. Na medida em que 27,5% tem alíquotas, 4 alíquotas diferenciadas, mas, na média, 20% de cada servidor fica retido para fins de imposto de renda e o governo não repassa. Da mesma forma, os servidores descontam 13,25% de previdência. O governo deveria colocar 2 parcelas de igual valor, também não coloca. Da mesma forma, os 13,5% que são para o IP Saúde. Então, nós dissemos aqui no intervalo que as despesas do governo do Estado, elas são auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado, entre outros organismos que se encarregam desse controle. Agora, as receitas não. Tá? E porque eu, de certa forma, roubei a fala, Brito, me permita complementar, que aqui não tem corte. Nós até compreendemos assim, a dificuldade do governador, de certa forma, porque a lógica nos diz... primeiro que o que o delegado Miller falou é absolutamente verdadeiro em relação aos oficiais também. Nós mantemos um diálogo aberto com o governo, a nossa disposição de contribuir, ela realmente também ela é permanente, mas não nos parece que o governo do Estado, ou o secretário da Fazenda, ou seus assessores possam supor que a míngua da estrutura da segurança pública se possa resolver um problema das finanças do Estado do Rio Grande do Sul. Então, isto precisa ser dito. E também, a mim e aos oficiais da Brigada, causa surpresa que em 5 meses de governo, a opção que se faça é uma opção inconstitucional, é uma opção ilegal, é uma opção pela redução do salário do vencimento do servidor. É sinal que o governo está precisando e muito da nossa contribuição e nós estamos dispostos a apresentar algumas sugestões, a aproximar ainda mais. Buscar, como disse o Lari Beltrame, buscar o que estão devendo, buscar os sonegadores. Sabe que em 2006, se me permite, a União Gaúcha em Defesa da Previdência encaminhou um documento o governador da época, com uma série de sugestões, inclusive que nós apresentamos recentemente no encontro que nós tivemos na FESERGS, mostrando, né, para que o governo vislumbre determinados caminhos que poderia seguir por aqueles, né. Agora, neste momento que nós vemos, é isso que o coronel está falando, é cortar, né? É a questão da despesa, mas a questão da receita, além de não ser auditada também, parece que não se discute com relação a isso. Por exemplo, as isenções fiscais, né, elas não poderiam ser trabalhadas de uma forma diferente, esses incentivos, ser dado no início, né, quando as empresas viessem se instalar aqui e, à medida do tempo, fosse reduzindo o valor dessas isenções? O Miller falou no intervalo, num valor que se tem conhecimento de que... A informação que se tem é de que o governo tem um crédito entre devedores diversos de 30 bilhões de reais para serem cobrados. 30 bilhões de reais já em certidão de dívida ativa. Sim. Gente que tem que ser chamado para pagar. Essa informação que se tem, que seriam 30 bilhões, algumas dessas dívidas, alguma parte dessas dívidas certamente já foram perdidas. Mas tem em torno de 30 bilhões, eu não sei se a informação que vocês têm. Eu acho que nós tivemos essa informação, inclusive, que seria 32 bilhões, mas eu acho que é importante a gente colocar aqui, uma grande parte já não se busca mais, né, que já
se perdeu. Mas mesmo assim, hoje teríamos, em média, daquelas que podem buscar 7 bilhões. 7 bilhões. 7 bilhões resolveria também, aliviaria, né, substancialmente a crise do Estado. Mas nós temos feito, Brito, também desde o início do governo, que tem dinheiro, em dezembro estava em 8 bilhões acumulado em Brasília, que são a questão dos royalties do petróleo. E nós temos provocado o governador. O partido do governador é o maior partido no Congresso Nacional. A presidência da Câmara Federal é do partido do governador. Então nós temos provocado o governador para que ele faça também uma ação... A vice-presidência da República? Da República. O presidente do Senado. E deu uma proposta que são os royalties do petróleo, onde 75% viria para a educação e 25% para a saúde, que é uma proposta da presidente. Portanto, a gente já pode dizer que o partido da presidente também estaria afim de fazer essa regulamentação. Está parado em Brasília. Agora, o PMDB do Rio Grande do Sul foi Aécio, né? Não... Bom, mas não, eu acho que quando a água... O PMDB do Rio Grande do Sul não votou nem no seu vice-presidente da República. Bom, essa aí... Salvo raras exceções. Mas a questão é que esse dinheiro existe, tem uma parte que é para o Rio Grande do Sul, para os municípios do Rio Grande do Sul, que também atravessam uma crise, e a gente não vê, e nós cobramos isso mais de uma vez do governador, nós não vemos uma ação política, a gente tem dito o governador do lado de fora do Congresso, a gente sabe fazer a pressão. Agora, precisa sim de uma liderança política que faça pressão dentro do Congresso para que ponham em votação a regulamentação desta lei. E a gente sabe, inclusive, de partidos da própria base do governo, que hoje é uma disputa muito grande na Câmara Federal, porque esse sistema de partilha, ele está sendo questionado e tem muito empresário da área do petróleo fazendo pressão em cima dos deputados para que volte a ser concessão. E voltando a ser concessão, os municípios e os estados perderão recursos importantes para poder investir na saúde e na educação. E eu quero não só da segurança, mas nós, professores, talvez sejamos uma das categorias que mais sente a falta da segurança. Bom, nós temos violência nas escolas. Nós tivemos hoje um fato emblemático, né? Um menino com uma espingarda querendo matar uma professora na sala de aula. Isso que absurdo. Aqui em Porto Alegre? Não, no interior. No interior. E que é mais calmo, né? Exatamente. Então vocês imaginem, eu brincava, não é de brincar, é sério. Mas no fim é tão absurdo que a gente brinca. Bom. Dizer assim, Brito, eu vi hoje de manhã na rádio, indo que cada viatura pode gastar por mês um tanque de gasolina. Isso aí. Aí tu já imaginou a casa pegando fogo? Não vamos nem falar de munição. Não, tu imagina a tua Munição casa na linha pegando de fogo tiro, e lá. diz, não, só um pouquinho, nós já gastamos o tanque desse mês, só para o mês que vem. Então, assim, Brito, eu também quero deixar bem claro a todos os telespectadores que a Associação dos Delegados de Polícia não tem nenhuma discriminação e nenhuma preferência política, eleitoral ou partidária. E nós não vamos aceitar, sob nenhuma hipótese, algumas pessoas já dizendo que no governo passado não houve essa pressão, fala nos delegados de polícia. Nós não temos nenhuma preferência e nem discriminação política, eleitoral ou partidária. E nós temos, o coronel também deixou isso claro, uma relação muito cordial com o governo, vamos continuar mantendo. Agora, isso não nos impede de dizer o que nós queremos e o que nós precisamos. E creio também, Brito, que numa discussão mais aprofundada e mais calma com o governo vai se aperceber de fatos que ainda não sabe. Me refiro na área de segurança. As delegacias, Brito, aqui em Porto Alegre, elas fecham do meio-dia às 14h e depois das 6 às 8, porque não tem quem fique. O policial tem que se alimentar. A quase totalidade das delegacias de Porto Alegre tem um policial à noite. Um policial à noite. Estamos falando de Porto Alegre, não é Arambaré. Não, é Porto Alegre. Então, um policial à noite, por exemplo, na delegacia lá do Porto Seco. Qualquer um de nós, coronel, eu, que somos policiais, se alguém bater lá às 3 da manhã, sabe que nós abrimos a porta? Não sei. Né? Então, não precisa ir longe. Aqui, quando nós terminarmos o programa
e descermos a Silveiro ou a Correia Lima, se furar o pneu, não para, vai no aro. Vai no ar, exatamente. Vai no ar. Então, que o bicho está pegando aqui. E nós, A Cracolândia é sim, incrível. Sim, isso aí está fora de controle. O que nós queremos? Só aquilo que nós já temos. Só o que nós já temos. Lá, com relação aos delegados, eu não quero falar só em salário, mas nós temos lá ausência de promoções, estão paradas, e é um direito do profissional. Bom, ter se nós ascensão. falarmos dos concursos públicos, o pessoal na fila esperando para poder ir para a academia, nas duas academias. Sim, nas duas. Na militar e na Além do Fadepol. parcelamento, nós temos aí que não conseguimos ainda ajustar, e creio que não sei se esse é o momento, ainda 9% de aumento para que nós, conforme a lei, cheguemos às chamadas categorias jurídicas do Estado. Nos falta esse 9% também. Né? Eu até me constranjo às vezes de falar nisso aí com uma professora que ganha R$1.000, R$1.200, mas é a realidade, é a nossa remuneração fixada em lei. Pagamento de reajuste que o governo certamente vai cumprir. As licenças-prêmio, elas também serão cortadas, uma parte delas. Ou seja, como já foi dito, não está correto, a nosso juízo, que o Estado... Eu tenho que fazer uma referência também, que não justifica o que está sendo feito, mas não é a primeira vez que o salário é pago à prestação. E também não é a primeira vez que o 13º é pago com empréstimo do Banrisul. Isso tem que ser dito, né? Para não parecer que foi pela primeira vez. O governo, então, fez um plano agora de redução de criminalidade em 19 municípios que representam 85% dos índices do Estado. Vamos falar disso depois? Vamos. Vamos para esse plano de contingenciamento combinado com uma meta de redução de criminalidade. Sim. Como pode contingenciar e, ao mesmo tempo, pretender reduzir a criminalidade? Rafael Breda, Wilson, Daltro Quadros, sempre o executivo chamado a contribuir. Onde estão os demais poderes? Vamos perguntar aos que estão aqui representando os servidores do executivo. César Sulzbach, lembrando que o ministro Adams diz que são necessárias alterações na forma de cobrança da dívida ativa no Brasil. Este é o impasse para reaver o dinheiro que o sonegador está devendo. Tiago Albesch diz assim: este parcelamento salarial feriu a dignidade e a estabilidade das famílias dos servidores atingidos. Cláudio Notkoog, Rafael Breda, Romilda Reder, salários são sagrados, diz ela. Tudo leva a crer que o governador não se preparou para ser governador. Muito bem, vamos ao intervalo e já voltamos.